Por mais de 12 anos, o mundo assistiu em silêncio ao distanciamento entre um dos pais mais famosos de Hollywood e sua única filha. Agora, esse silêncio finalmente foi quebrado. E a verdade é muito mais dolorosa do que qualquer um imaginava. Suri Noel, antes conhecida como Suri Cruise, cresceu sob os holofotes que nunca desejou. Nascida na fama criada em segredo e separada do pai por forças poderosas demais para uma criança compreender. Mas agora, aos 19 anos, ela se expressa com suas escolhas, não com palavras, e a mensagem surpreendeu a todos que se lembram da família perfeita que um dia sorriu nos tapetes vermelhos. Esta é a história real de uma filha que cresceu observando o pai à distância, e o homem que a viu desaparecer de sua vida. O sonho que começou como um filme. Quando Tom Cruise e Katie Holmes se conheceram em 2005, foi o tipo de história que virou notícia antes mesmo de começar. Katie tinha 26 anos e estava radiante com o sucesso pós-Dawson's Creek. Uma atriz em ascensão com o charme de uma sonhadora de cidade pequena. Tom tinha 43 anos e já era um ícone. Top Gun, Jerry Maguire, Missão Impossível. O tipo de homem cujo nome por si só lotava cinemas. Para Katie, não era apenas admiração. Anos antes, ela o havia declarado abertamente à revista 17 e seu sonho era se casar com Tom Cruise. Na época, soava inocente e quase infantil. Ninguém imaginava que se tornaria realidade. Quando Tom a viu pela primeira vez, teria dito a seus associados: "Vou me casar com ela." Em poucas semanas, o impossível tornou-se realidade. A química era inegável, o romance explosivo. Foram fotografados de mãos dadas em Roma, rindo como adolescentes incapazes de esconder o afeto. O mundo assistiu à transformação de Tom, geralmente reservado e sereno, num homem consumido pelo amor. Então, chegou o momento que mudou tudo. Sua infame aparição no programa da Oprah Winfrey, pulando no sofá e gritando: "Estou apaixonado!" Foi bizarro, inesquecível e puro Tom Cruise. Para alguns foi romântico, para outros perturbador. Mas ninguém conseguia desviar o olhar. Em 18 de abril de 2006, nasceu sua filha Suri, o bebê que simbolizava sua história de amor turbulenta. Tom descreveu o nascimento dela como o dia mais feliz da minha vida. Ele não parava de falar sobre ela, chamando-a de milagre. No entanto, até mesmo esse milagre foi moldado pelas crenças que regiam sua vida à cientologia. Katie, que antes estudava em uma escola católica em Toledo, se viu navegando em um mundo completamente diferente. Sua gravidez e o nascimento de Suri seguiram os costumes da cientologia, incluindo o parto silencioso, onde ninguém na sala de parto tinha permissão para falar. Tom chegou a comprar um aparelho de ultrassom para acompanhar a gravidez pessoalmente. Para quem via de fora, parecia estranho, até mesmo controlador. Mas para Tom, era devoção. O casamento deles em novembro daquele ano foi digno de tabloides e um sonho. Realizado no Castelo Odescalchi do século XV, em Bracciano, Itália, custou mais de 3 milhões de dólares. Katie usava um vestido Giorgio Armani. Tom irradiava orgulho. Entre os convidados estavam Jennifer Lopez, Will Smith e os Beckham. Mas por trás dos sorrisos, os pais de Katie estavam preocupados. Católicos praticantes sentiam-se inquietos com a igreja que agora envolvia a vida da filha. E como temiam o conto de fadas, logo se transformou em algo diferente. Uma vida regida pela crença, pelo segredo, pelo poder. Para Tom, era amor. Para Katie, era o início do isolamento. E para Suri, era o começo de uma infância que jamais seria comum. A família perfeita desmorona. Em 2007, Tom Cruise e Katie Holmes pareciam intocáveis. Eram o rosto do sonho de Hollywood. Tapetes vermelhos, jatos particulares, capas de revistas. Para o mundo, eles eram a família perfeita. O ator mais famoso do mundo, sua radiante esposa e sua linda filha. Mas por trás daquela imagem impecável, algo começava a ruir. Os amigos notaram que Katie raramente aparecia sozinha. Sempre que saía, membros do círculo íntimo de Tom, muitas vezes ligados à cientologia, nunca estavam longe. Mesmo em passeios casuais, ela era acompanhada por figuras silenciosas e observadoras que pareciam registrar cada detalhe de seu comportamento.
Durante um jantar, a jornalista Maureen Orth percebeu um leve desconforto entre elas. Quando fãs se aproximaram da mesa, Katie sorriu educadamente e disse algo que surpreendeu Orth. Nós não saímos muito. Parecia inocente. Mas para aqueles que entendiam a estrutura rígida da cientologia, era revelador. Tom continuava sendo a mesma força da natureza, de sempre confiante e carismático e completamente leal à sua fé. Ele já havia se tornado um dos embaixadores mais influentes da cientologia, ajudando a promover seu centro de celebridades e defendendo-o das críticas. Para ele, a igreja não era uma religião, mas sim a verdade, a disciplina e a salvação. Para Katie, tornou-se uma fronteira que ela jamais poderia cruzar. Seus pais Martin e Kathleen Holmes observavam a situação de fora e ficavam cada vez mais alarmados. Como católicos devotos, eles sempre desconfiaram da hierarquia secreta da cientologia. Eles a visitavam cada vez menos, sem saber como se comunicar com a filha. Os amigos de Katie disseram que ela se tornou distante, até mesmo robótica frequentemente, repetindo os mesmos elogios sobre Tom. Ele é incrível. Ele é maravilhoso. Como se estivesse ensaiado. Sua luz se apagou. Entretanto, os dois filhos adotivos de Tom, com Nicole Kidman Bell e Connor, já eram devotos da cientologia profundamente envolvidos com a igreja. Para Tom, era natural que Suri seguisse o mesmo caminho. Mas Katie não estava pronta para entregar sua filha a um sistema que não compreendia. Lentamente e silenciosamente, ela começou a se afastar. Em 2010, começaram a circular rumores de que Katie se sentia presa. Ela havia parado de frequentar alguns eventos da igreja, começado a se reconectar com antigos colegas e estava passando mais tempo em Nova York sem Tom. Nos bastidores, ela estava reunindo informações, planejando algo monumental. Em 2011, as rachaduras se tornaram impossíveis de esconder. Os sorrisos de Katie em público ficaram mais rígidos, seus movimentos mais cautelosos. As pessoas que antes viam um conto de fadas, agora viam medo. E enquanto apertava a mão da filha com mais força do que nunca, ela já pensava em uma saída. Uma fuga que logo chocaria o mundo e acabaria com a ilusão da família perfeita de Hollywood. A fuga que deixou Hollywood atônita. 29 de junho de 2012. O mundo acordou com um choque que ninguém previu. Katie Holmes entrou com pedido de divórcio de Tom Cruise. A decisão foi fria e calculada poucos dias antes do aniversário de 50 anos dele. Foi mais do que uma separação. Foi uma missão de resgate. Em entrevistas posteriores, Tom admitiu que não esperava por isso. Isso me atingiu em cheio, disse ele baixinho. A vida pode fazer isso com você. Nos bastidores, Katie vinha se preparando há meses, movendo-se com a precisão de alguém que sabia que estava sendo observada. Ela trocou de celular, contratou novos seguranças e substituiu funcionários que suspeitava estarem subordinados à cientologia. Cada ligação, cada movimento era planejado. Seu pai, Martin Holmes, um advogado conhecido por sua mente jurídica afiada, era ela. Estrategista silencioso. Ele havia ajudado a redigir um acordo pré-nupcial anos antes e agora o usava para garantir a liberdade dela. Katie escolheu Nova York como campo de batalha em vez da Califórnia, sabendo que suas leis favoreciam o pai ou a mãe que buscava a guarda exclusiva. Ela deu entrada nos papéis em segredo enquanto Tom filmava Oblivion na Islândia. Ele soube do divórcio da mesma forma que o resto do mundo pelas manchetes. Para um homem que controlava cada aspecto da sua vida, foi a perda de controle definitiva. Documentos judiciais revelaram posteriormente o verdadeiro motivo de Katie proteção. Ela queria a guarda total de Suri de 6 anos e total controle sobre sua educação, saúde e religião. Seu medo não era de Tom, mas da igreja que o cercava. Ex-membros da cientologia afirmaram mais tarde que Katie acreditava que Suri poderia ser enviada para o programa Sea Org da organização quando crescesse uma possibilidade que ela não podia aceitar. A batalha judicial terminou quase tão repentinamente quanto começou. Em apenas 11 dias, o divórcio foi finalizado. Tom concordou em pagar $400 mil americanos por ano de pensão alimentícia, cobrindo todas as necessidades de Suri até que ela completasse 18 anos, além de despesas adicionais com saúde, seguro e educação. Mas dinheiro não era o que Katie queria. O que ela queria era distância legal física e espiritual.
No dia seguinte ao acordo, ela e Suri desapareceram de Los Angeles. Reapareceram em Nova York, onde paparazzi as flagraram caminhando de mãos dadas por Chelsea. Sumiram os assessores, os seguranças, as aparências encenadas. Katie parecia cansada, mas livre. Ela sorriu um sorriso verdadeiro pela primeira vez em anos. Para Suri, a liberdade veio com o silêncio. O pai, que um dia a carregou em tapetes vermelhos e a chamou de seu milagre, havia partido. Não com raiva, não com uma briga, simplesmente sumiu. E nesse silêncio, uma nova vida começou. Uma que nem Hollywood nem a cientologia poderiam roteirizar: os anos perdidos. Após o divórcio, o mundo de Tom e o mundo de Suri se separaram completamente em dois. Em 2013, ele prestou um depoimento raro durante um processo judicial e foi questionado se Katie o havia deixado para proteger Suri da cientologia. Tom reagiu com irritação à pergunta, considerando-a ofensiva, mas depois admitiu que era verdade, sendo uma das afirmações. Foi o mais perto que ele chegou de reconhecer a ruptura. Naquele mesmo ano, surgiram relatos de que Tom tinha visto Suri apenas uma vez desde o divórcio durante um breve encontro privado. Depois disso, nada. Nenhuma foto, nenhum avistamento confirmado, nenhuma visita. Nos anos que se seguiram, Tom mergulhou de cabeça no trabalho. Sequências de Missão Impossível, Top Gun Maverick, turnês mundiais e acrobacias que desafiavam a gravidade. Cada vez que ele saltava de um penhasco ou se pendurava em um avião, os fãs vibravam. Mas em algum lugar, sua filha mais nova estava crescendo sem ele. Enquanto isso, Katie se concentrava em reconstruir uma vida normal para Suri. Ela a matriculou em uma escola particular em Manhattan, a levava a parques, cafés e aulas de dança. Os amigos notaram que Suri era inteligente e gentil e surpreendentemente centrada para uma criança nascida na fama. Katie a protegeu dos holofotes. Nada de tapetes vermelhos, entrevistas ou o caos de Hollywood. Na adolescência, Suri tornou-se a imagem espelhada da mãe. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso tímido, a mesma independência. Mas sempre que o nome do pai surgia, ela evitava o assunto discretamente. Em público, Tom nunca mais falou dela. Em conversas privadas, fontes próximas disseram que ele ainda pagava pelos estudos e despesas médicas dela. No entanto, por mais de uma década, eles nunca foram fotografados juntos. O homem que conseguia atrair a atenção do mundo não conseguia encontrar um caminho de volta para a vida da filha. Era como se dois planetas tivessem se deslocado para lados opostos da galáxia. Um novo nome, uma nova vida. Em 2021, Suri havia se tornado uma pessoa independente. Ela estudava na prestigiada LaGuardia High School of Music and Art and Performing Arts em Nova York, a mesma escola que inspirou o filme Fame. Ela atuava, cantava e dirigia curtas-metragens com seus colegas, mas uma decisão em particular sinalizou algo mais profundo. Em seu último ano do ensino médio no musical A Família Addams, o programa não listava seu nome como Suri Cruise, mas sim como Suri Noel, o nome do meio de sua mãe. Não era apenas uma escolha para o palco, era uma questão de identidade. Quando ela se formou em junho de 2024, o mesmo nome constava na lista oficial Suri Noel. Tom não estava lá. Ele estava a milhares de quilômetros de distância, tendo sido visto em um show da Taylor Swift em Londres. O contraste foi doloroso para os fãs, que se lembravam do pai radiante de 2006. Katie, por outro lado, estava lá em Nova York aplaudindo e chorando baixinho entre os outros pais. Sua filha havia se tornado uma jovem mulher e conseguira isso sem a proteção de Hollywood ou a presença do pai. Mais tarde, naquele verão, Suri matriculou-se na Universidade Carnegie Mellon em Pittsburgh para cursar moda. Katie ajudou-a a mudar-se para o dormitório carregando as caixas sozinha. Não havia câmeras nem comitiva, apenas mãe e filha fazendo o que famílias normais fazem. No outono, Katie dirigiu um novo filme Happy Holidays, reunindo-se com seu antigo colega de elenco de Dawson's Creek, Joshua Jackson. Durante as filmagens em 2025, Suri visitou o set. Agora, com 19 anos, elegante e autoconfiante. Ela vestia calças caqui, uma regata branca, tênis vermelhos e exibia uma calma confiança forjada por anos de silêncio. O mundo mal a reconheceu, mas sua mensagem era clara. Ela não era mais a filha de Tom Cruise. Ela era Suri Noel,
e finalmente estava livre, a dor por trás das manchetes. Em outubro de 2025, Suri foi vista em Nova York sentada na soleira de uma porta com a cabeça entre as mãos. Ela parecia exausta, perdida em pensamentos. Momentos depois, Katie chegou em um Uber, sentou-se ao lado dela e a confortou gentilmente. As duas conversaram baixinho antes de saírem juntas para comprar doces. Para quem via de fora, parecia um momento comum entre mãe e filha. Mas para quem acompanhava a história delas, era um símbolo de como elas se apoiaram mutuamente desde o dia em que tudo mudou. Suri agora tem 19 anos, está no segundo ano da faculdade estudando moda, compondo música e explorando sua identidade. O relacionamento dela com o pai continua inexistente. Ele continua pagando a mensalidade da faculdade e as despesas médicas, mas eles não se falam publicamente nem são vistos juntos há 12 anos. Enquanto isso, Tom continua a ascender profissionalmente. Ele está se preparando para filmar cenas no espaço sideral com a NASA e a SpaceX. O homem que um dia alcançou o topo de Hollywood agora planeja ir além da própria Terra. Mas a distância entre ele e sua filha caçula pode ser aquela que ele jamais conseguirá transpor. Fontes próximas à família dizem que Katie tem tentado manter a amargura longe da situação, concentrando-se na gratidão e no crescimento. Ela chama Suri de uma pessoa incrível e diz que seu maior orgulho é ver a força e a independência da filha. Mesmo com sua nova identidade, Suri carrega o peso de uma história que não é só dela. Uma história de amor, controle e o preço silencioso da fama. Durante 19 anos, o mundo acompanhou a história desta família como um filme sem fim. O pai que presenteou o mundo com atuações inesquecíveis e a filha que discretamente escolheu trilhar seu próprio caminho. Agora, enquanto Suri Noel constrói sua própria vida, a pergunta permanece. Será que ela algum dia deixará o pai voltar para sua vida? Ou esse distanciamento é permanente? O que você acha? O tempo pode curar o que o silêncio criou, ou algumas barreiras são profundas demais para serem transpostas. Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações para mais histórias que revelam o lado oculto da fama e da família.